Ah, paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Você sabe o que é a Tanakh? Você conhece a Tanakh? Não? E a história do cânon? Você conhece a história do cânon das Sagradas Escrituras? Tem muito pregador que fala, olha o cânon das Sagradas Escrituras. Você sabe como que é a história do cânon, a Tanakh? Eu quero explicar para você nesse nosso vídeo, nessa nossa aula da lição de número 4 do primeiro trimestre de 2022, aonde o tema geral da nossa lição é esse daqui, ó, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Mas para nós podermos, continuar, porque o primeiro bloco da nossa lição, certo? Das lições 1, 2 e 3, nós falamos sobre a autoridade, sobre a infalibilidade, a inerrância, a inspiração e a preservação. Ou seja, nós olhamos para a Bíblia e conseguimos formar um bloco, que é a questão da autoridade da Bíblia. Por que nós cremos na Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E agora nós vamos começar através da estrutura da palavra do Senhor. Então eu te convido a ficar conosco. Então o título da lição de número 4 é a estrutura da Bíblia, certo? Nosso textuário diz assim, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, tá? E a verdade prática vai nos ensinar assim. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa regra de fé e prática. Irmãos, parece que é chover no molhado, mas veja bem, eu sou professor, você é professor, nós estamos aí nos preparando para a nossa aula, tá? Mas o que nós precisamos ter em mente? Que a maioria, a grande maioria dos nossos alunos, eles sabem do Antigo e do Novo Testamento por nos ouvir falar, mas eles não têm noção de como é a formação, certo? Eles não têm noção das diferenças entre a escrita do Novo Testamento, a escrita do Antigo Testamento, certo? Então, nós vamos nesta aula, certo? Levar os nossos alunos a conhecer melhor a ferramenta que eles têm em mãos, que é a Bíblia Sagrada. Muitas vezes, irmãos, nós partimos do pressuposto que os nossos alunos sabem tanto quanto nós, tá? Mas, vamos ser bem sinceros, a maioria dos nossos alunos, eles não param para estudar como nós paramos. Você está me ouvindo porque você está estudando, você está preparando a sua lição. Então, eu te ajudo para que você possa ajudar os seus alunos. É assim que nós vamos fazendo, tá? Então, nós vamos falar. E eu tenho bastante coisinhas para enriquecer a tua aula, certo? De uma forma bem simples, que vai ajudar bastante, tá bom? Vamos lá? E olha só, falando em enriquecer a aula, deixa eu puxar aqui e mostrar para você. Nós temos uma ferramenta chamada Planner do Professor da Escola Bíblica Dominical, da EBD. Esse Planner, ele é uma ferramenta que nós usamos para quê? Para montar as nossas lições. Quando eu entrego ele para você, eu entrego em PDF, certo? Daí você vai lá, manda imprimir. Esse daqui eu mandei imprimir na forma brochura, certo? Forma brochura, ó. É como se fosse a folha A4 dobrada no meio e grampeada, tá? Eu tenho aqui um outro, certo? Que esse é o que eu uso mesmo, que eu mandei imprimir ele no A4, na folha inteira, e mandei encadernar. Tem um outro que a minha filha já roubou de mim, que tá no meio sulfite, também encadernado assim. E por que é legal esse material? Porque ele vai te ajudar a se organizar nos estudos, tá? A última, no final de cada mês, nós temos aqui nos nossos parâmetros, certo? Para saber como que está a tua leitura, teu estudo, a tua consagração ao Senhor.
E mês a mês, eu vou levar aqui já para o último mês, certo? Nós vamos ter aqui, certo? Nossa lição 13, onde você colocar o seu nome, o nome da lição, aqui um devocional, certo? E daí nós vamos trabalhando, ó, ponto por ponto, para você estudar a sua leitura diária, para você estudar a leitura bíblica em classe. Daí você vai pegar e você vai para o estudo dos tópicos, tópico por tópico. O que é o legal desse material? É que ele pode ser, é fácil para ser levado para a sua aula, tá? Eu faço meus apontamentos na minha revista, olha aqui, toda a minha revista é marcada. Mas também eu sempre levo um papel, alguma coisa. Leva esse material e vai te ajudar bastante. O tópico de número 1 da nossa lição, ela vai dizer assim: como está organizada a Bíblia? A primeira coisa que nós vamos definir é a questão da palavra Bíblia, certo? A palavra Bíblia, ela não é uma palavra que foi cunhada, que surgiu para falar do livro sagrado. Não. A palavra Bíblia, ela vem lá de uma cidade chamada Biblos. O que tinha nessa cidade chamada Biblos? Ela era especialista em produção do papel da época, que era através do papiro. Papiro, papel, entendeu? A palavra papel vem também de papiro. Então, a palavra Biblos era uma cidade produtora de papiro, depois de pergaminho. Qual a diferença, irmão Emerson? O papiro, ele é feito do junco, tipo, não sei se vocês têm por aí, mas aqui para nós no Paraná é muito comum a taboa. O que é a taboa? É como se fosse uma cana que nasce dentro da água, tá? Então eles pegavam, batia bem, moía bem, ia trançando aquele papiro, certo? Aquele material ia formar o papiro, certo? Qual a desvantagem do papiro? Ele é algo que estraga muito fácil, ele se deteriora com muita facilidade. Então, eles desenvolveram os pergaminhos. Os pergaminhos eram um material mais caro. Por quê? Porque eles vinham para a escrita do Antigo Testamento, né? Das leis, dos profetas, dos escritos. Ele vinha do couro de carneiro. E, por exemplo, para fazer um rolo, tipo o rolo do profeta Isaías, ia pelo menos 20 carneiros, que eles tinham que ser mortos, arrancado o couro com cuidado para não furar, depois esfolados, curtidos, até ficar no ponto para ser usado como o pergaminho para se escrever. Então veja bem, é um processo muito árduo. Então essa cidade chamada Biblos, eles se aperfeiçoaram nisso. Então aí começou a surgir, né? Por exemplo, a palavra biblion é uma junção de páginas. Biblos, certo? Daí surgiu a palavra biblion, uma junção de páginas. E depois, né, os gregos se aproveitaram desta palavra, desse termo, e cunharam o termo ta biblia, que quer dizer os livros, certo? Os livros, é uma palavra plural que está falando dos livros ou da junção de várias páginas. Então a palavra Bíblia, ela quer dizer junção de várias páginas, ou como nós usamos hoje, coleção de livros, certo? Daí vai surgir biblioteca, certo? Que são termos mais conhecidos nossos. Mas tudo vai lá nessa cidade chamada Biblos, ok? Então, a partir daí começa a surgir a ideia de reunir os livros. Bíblia, coleção de livros, certo? Coleção de livros. Então aí nós já temos uma ideia do que é essa Bíblia. E algo muito interessante também é o que nós chamamos de cânon, certo? Nós estamos seguindo a ordem lógica da lição, tá bom? Então vamos lá. O que é o cânon? O que é o cânon da Bíblia? Eu ia procurar, eu procurei, mas não encontrei. Eu tenho 1 metro. O que é 1 metro?
Um metro é uma ferramenta que, quando nós vamos mexer com construção, principalmente com carpintaria, você pega e utiliza. É uma vara de medir, certo? É exatamente uma vara com 1 metro. Nós temos a trena, certo? Que é aquela de metal, que vai de 3, 5, 10, 50 metros. Mas nós temos o metro, ou seja, é um padrão de medida. Tá? Então, quando nós falamos do cânon sagrado, nós falamos exatamente de uma vara de medida, certo? Algo que foi pego para ser referência, Nós temos muitos tipos de medidas hoje no mundo, certo? Nós temos a polegada, nós temos jardas, nós temos o metro, certo? Nós temos passos, nós temos braços, né? Uma braça, por exemplo, o pessoal aqui, a gente não tem muito rango de feijão, rango de batata, né? Uma braça equivale a 2,20 m, certo? Então, eu ranquei 100 braças, ou seja, eu ranquei 220 metros de feijão, né, em linha reta. Então, isso é uma braça. Então, são medidas, são convenções de medida. Quando nós pensamos na Bíblia, nós pensamos na Bíblia como sendo a nossa medida, certo? A nossa medida. Tudo o que não cabe na Bíblia, ou seja, que sobra ou que falta, ele está fora do padrão de Deus, da medida de Deus. É por isso, irmãos, que nós estudamos primeiro a autoridade da Bíblia, depois nós estudamos a inspiração da Bíblia, depois a inerrância da Bíblia. Para quê? Para chegarmos neste ponto do cânon. Como que a Bíblia pode ser a nossa medida se nós não cremos na autoridade? Como que a Bíblia pode ser a nossa medida se nós não cremos que ela é inspirada, vem de Deus, ou que ela não erra ou não falha, ou que Deus não cuidou da preservação dela? Então, quando nós chegamos neste ponto do cânon, é porque nós cremos que a Bíblia é autorizada e autoritativa de Deus. Nós cremos que ela é inspirada, ou seja, foi Deus que revelou a sua palavra. Nós cremos que ela não contém erros, ela não pode errar, não existe nenhuma forma de erro dentro dela. Nós cremos que tudo o que ela falou se cumpriu e se cumprirá. E quinto, nós cremos que o mesmo Deus que inspirou, que ele manteve a sua Bíblia, a sua palavra, de uma forma fiel, sem alteração, sem adulteração, ou seja, preservada. Então, esta história do cânon, certo? É um desenvolvimento de mais ou menos 1.600 anos, aonde Deus começou com Moisés, certo? E terminou com João Apóstolo, revelando a palavra de Deus. Veja bem, a primeira revelação, certo? A primeira revelação foi das coisas que aconteceram no passado, certo? Veja bem, quando Moisés começa a escrever, mais ou menos 1450, 1490, antes de Cristo, o Gênesis já tinha acontecido. Não existia Abraão, Isaac, Jacó, não existia mais nada. Nem José existia, tá? Mas o que acontece? Através de fontes orais e também de revelações, Deus deu a história do Gênesis. Então a Bíblia começa com revelação. Coisas que aconteceram, certo? Que aconteceram no passado, tá? Com M. E a Bíblia termina em Apocalipse. Coisas que irão acontecer, certo? Que acontecerão, com um ão no final, falando de futuro. Então a Bíblia, ela começa com revelação, termina com revelação, dizendo que tudo que está escrito ali é um projeto e um plano de Deus. Então nós vamos ter o quê? A Bíblia dividida em 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que é o testamento?
Testamento é um documento aonde, por exemplo, eu tenho 2 filhos, certo? Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa, um cachorro, uma calopsita, 2 periquitos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar registrado nesse testamento tudo que acontecerá depois da minha morte, certo? Ah, como que nós vamos dividir a casa? Ah, a casa será vendida pelo melhor preço e será dividida em partes iguais, papapá. Quem vai ficar com o cachorro? Quem fica com a calopsita? Ah, os periquitos são 2, vai separar, não vai separar? Então tem toda essa estrutura, certo? Ou seja, é uma preparação futura. Então, os 2 testamentos que nós temos, certo? São o quê? É a preparação de Deus para o seu povo, certo? Deus deixou escrito, são as leis de Deus, tá? Então essa é a questão do testamento. E é muito importante nós notarmos que o primeiro testamento foi chancelado com sangue de animais. O segundo testamento, certo? Que ele sobrepôs, não é que apagou, não é que aboliu, mas ele sobrepôs o primeiro testamento, o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que ele foi cunhado, ele foi lavrado com o sangue de Cristo, tá? Então veja bem, o primeiro testamento com sangue de animais, o segundo testamento com sangue de Cristo, tá? O primeiro testamento, ele falava das leis de Deus para Israel. O segundo testamento, que é o Novo Testamento, ele vai trazer o padrão de Deus para a igreja sem abolir o padrão de Deus para Israel. Ou seja, nós vamos cada vez mais acrescentando na nossa vida, certo? E o conhecimento de Deus. Então é muito importante nós compreendermos, certo? Esta questão dos testamentos, tá? O Antigo Testamento, ele revela Jesus. O Novo Testamento, ele vai dizer que aquilo que foi revelado é verdade, porque o Messias veio e veio ao nosso encontro. Então nós temos aí 3 coisas importantes. A definição da palavra Bíblia, certo? Que vai falar da coleção de pequenos livros. Nós temos o cânon, que é essa métrica, certo? Essa métrica. E veja bem, o nosso cânon, irmãos, ele está fechado, ele fechou no ano 100. O Senhor começou com Moisés e terminou com João. Depois de João não existe mais nada. Nós vamos ver, por exemplo, no Antigo Testamento, já dava um spoiler do próximo tópico, né? A Igreja Católica fez a inserção de alguns livros. Para quê? Para que esses livros pudessem autorizar algumas doutrinas, certo? Algumas doutrinas que elas não são bíblicas e não eram adotadas nem pelos judeus. Então, o que acontece? A Igreja Católica, no movimento de contra-reforma, lá em 1560, ela vai preparar esta tradução, aqui é a Vulgata Latina de Jerônimo, certo? E vai introduzir esses livros para combater, né, um movimento chamado protestantismo, que está crescendo muito ali dentro da Europa e se expandindo rapidamente, tá? Mas isso nós vamos ver com calma no nosso próximo tópico. Então nós vamos fechar aí, certo? Lembrando para você que os 2 testamentos, eles são a palavra de Deus. O Antigo Testamento, ele começou a revelar Jesus, certo? E o Novo Testamento, ele é o foco principal. Por quê? Porque revela a plenitude. Olha o que Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: havendo Deus falado muitas vezes, de várias formas, a nós, pelos pais, hoje ele nos revelou o Filho. Então veja bem, toda a Bíblia, ela tem a função e objetivo de revelar Jesus para nós. O segundo tópico da nossa lição, ele vai falar sobre o Antigo Testamento. Nós vamos ver 3 posições do Antigo Testamento. Nós vamos ver a posição do Testamento segundo o judaísmo,
no Antigo Testamento segundo o catolicismo romano e o Antigo Testamento na nossa visão protestante, cristã protestante. Por que nós vamos ver isso? Porque cada um deles eles tem as suas particularidades. Por exemplo, o Antigo Testamento cristão, o meu e o seu, eles têm 39 livros. 39 livros, veja bem. São 5 da lei, são 12 livros históricos, são 5 livros poéticos e são 17 livros proféticos, certo? Então nós perfazendo aí o total de 39 livros, certo? É assim que nós vemos o Antigo Testamento. 5 livros das leis, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. 12 profetas, 12 históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, certo? Livros históricos. Livros poéticos ou sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cântico dos Cânticos. E nós temos os 17 proféticos, que nós dividimos em duas partes. Primeiro, profetas maiores e segundo, profetas menores. Por que maiores e menores? Nós temos duas explicações. A primeira tem a ver com volume de escrita, volume de palavras, certo? Se você pegar, por exemplo, Daniel e Oséias, Daniel tem 12 capítulos, Oséias tem 14 capítulos. Quem é maior em número de capítulos? É Oséias. Mas nós estamos falando de volume de escrita. O volume de palavras em Daniel é muito maior do que de Oséias. Então esta é uma da explicação. Outra explicação pode estar na duração do ministério profético de cada um, certo? O ministério profético de Daniel, por exemplo, ele durou a vida inteira, certo? Ele durou mais de 70 anos, porque quando ele era moço, ele viu ali, ele ouviu o profeta Jeremias falando que o cativeiro seria 70 anos. Quando ele já está velho, ele está lendo e ele está vendo que está se cumprindo o tempo dito pelo profeta Jeremias. Então nós temos aí um ministério de longa duração. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel são profetas que tiveram uma longa duração. O livro de Lamentações está registrado no meio dos profetas exatamente por estar linkado, por ser a continuação do livro de Jeremias, mas ele deveria, pela sua estrutura, estar junto com os livros sapienciais ou poéticos. Então nós temos os 5 profetas maiores. Daí nós vamos ter 12 menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que é o último livro profético do Novo Testamento. Então, isso daí é a nossa Bíblia, a Bíblia que nós usamos, ok? E é muito interessante você falar isso. Leve alguma coisa para o teu aluno, certo? Leve um papelzinho com os 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, para quê? Para que ele possa ir aprendendo, decorando e utilizando nas aulas também. Agora, o que nós temos? Nós temos os livros que são do Antigo Testamento judaico. Aí nós vamos ter uma diferença, porque é como eles enxergam, certo? Ou como eles enxergaram para fazer a sua divisão. O Antigo Testamento judaico, certo? Ele é chamado de Tanakh, certo? Tanakh, T-A-N-A-C-H. Esse Tanakh, ele é dividido, certo? Ele vai falar de 3 partes, certo? Tá, ele vai estar falando da Torá, certo? O Tá é de Torá. O Na é de Nebilim, certo? Que está falando dos profetas, e nós vamos ver a diferença dos profetas. E o
CH, Tanakh, aquele que, está falando de Ketubim, que está falando dos escritos, que nós vamos ver a divisão deles também, e vai ver que é diferente do nosso. A Torá, certo? Ela fala do Pentateuco, como o nosso. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio. Já os Nebim, ele vai falar dos profetas. E os profetas aqui, além de ter uma organização diferente da nossa, ele também é diferente no que? Na sua divisão. Por quê? Também é dividido em dois, mas você vai ver a diferença. A divisão dele está em profetas anteriores e profetas posteriores. Quem são os profetas anteriores? São os que vieram antes do cativeiro babilônico. Quem são os profetas posteriores? Aqueles que profetizaram depois do cativeiro babilônico, ou profetizaram acerca deste cativeiro. Nos profetas anteriores, nós vamos ter Josué, Juízes, Samuel e Reis. Veja bem, Josué é tido como profeta, Juízes é tido como livro profético, e também Samuel e Reis, que para nós são dois livros separados, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, eles são juntos, é o livro de Samuel, o livro de Reis. Então nós vamos ter aí 4 livros. E como profetas posteriores, nós vamos ter o quê? Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Quem são esses 12? São os nossos 12 profetas menores, tá? Então nós vamos ter aí o segundo grupo, que são os profetas posteriores. E nós vamos ter os escritos, os Ketubins, certo? Que vai falar que vai ser dividido também em três grupos. Primeiro, os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Daí nós vamos ter o Miglote, que são os 5 rolos, que normalmente são cantados nas festas, eram cantados nas festas, nas peregrinações para Jerusalém, que é o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. E o último grupo deles é dentro dos Miglotes, dentro dos Ketubins, dentro dos escritos, nós vamos ter Daniel, Esdras e Neemias vão formar apenas um livro, e Crônicas, que para nós são 2 livros, 1º e 2º Crônicas, vai ser o livro de Crônicas, vai ser apenas um livro. Então, veja bem, são 24 livros. Não é que tenha livros a menos, é que eles organizaram de uma forma que eles juntaram determinado número de livros. E continuando a falar a respeito do Antigo Testamento, nós já falamos da visão protestante, de como os protestantes organizam o Antigo Testamento. Nós já falamos como os judeus organizam o Antigo Testamento. E agora nós vamos falar do Antigo Testamento na visão do catolicismo. Por quê? Como nós já falamos do princípio, o catolicismo, ele lá em 1517, com a Reforma Protestante, ele começou a perder muitos adeptos. Por quê? Porque as suas doutrinas estavam sendo enfaticamente combatidas. Então, o que vai acontecer? O Papa da época vai chamar Jerônimo e vai mandar que ele faça a tradução da Vulgata. O que é a Vulgata? É a tradução do grego para um latim mais popularzão, certo? Para que todos os padres pudessem ler. E eles vão fazer o quê? Vai acrescer nesses livros, certo? Sobre a ordem do Papa, ele vai acrescer 7 livros, certo? 7 livros e dois complementos, que está em Daniel e está em Esther. Tá? Desses 7 livros, 2 deles vão ser colocados nos nossos livros históricos, 4 nos livros históricos, 2 nos livros sapienciais, poéticos, e 1 nos livros proféticos. Então veja bem, nós
depois de Neemias, automaticamente para nós entra Esther. Então eles vão colocar ali Tobias e Judite, certo? Esse Tobias vai ensinar o pessoal a fazer feitiçaria, certo? Tem um negócio lá de queimar fígado de galinha, para um tal de arcanjo Rafael, certo? Então ele vai acrescer esse Tobias e Judite. Depois de Esther, logo antes de Jó, ele vai acrescer o livro de 1º e 2º Macabeus. Esses são livros interessantes de você conhecer, não por terem autoridade ou inspiração, mas por ser um relato histórico do período intertestamentário, interbíblico. É algo interessante de você conhecer como um livro de história, não como um livro inspirado, ok? E quando nós chegamos nos poéticos, eles vai ter sabedoria de Salomão e eclesiástico, não Eclesiastes, eclesiástico, certo? Então, sabedoria de Salomão e eclesiástico. E nos livros proféticos, vai ter o acréscimo do livro de Baruque, certo? Então, são os acréscimos. E por que esses acréscimos? Para poder enfatizar as suas doutrinas, orações pelos mortos, a questão de simpatias e coisas desse tipo, né? Que estão baseados na fé católica. Então, isso não tem nada a ver conosco. Então, irmãos, veja bem, o Antigo Testamento, ele tem exatamente esta visão, certo? Ele foi preparado, ele foi construído na mente de Deus para quê? Para apontar para Cristo, certo? Apontar para Cristo. E ele faz isso espetacularmente. Quando você pega o Antigo Testamento cristão, né, protestante, e o Antigo Testamento judaico, eles divergem na sua estrutura, como os livros são organizados, mas são os mesmos 39 livros inspirados por Deus. A Igreja Católica, tirando esses livros, certo? Tirando esses livros, né? É o mesmo texto, certo? É o mesmo texto. Muda a tradução. A questão de tradução nós vamos falar para frente, tá bom? Então esse é o segundo ponto da nossa lição. O Novo Testamento, como que o Novo Testamento foi formado? O Novo Testamento ele começa a ser escrito ali a partir do ano 52, mais ou menos, depois de Cristo, possivelmente 1 Tessalonicenses ou Gálatas, foram os primeiros livros a serem escritos. E o último livro a ser escrito é o livro de Apocalipse, certo? Então nós temos aí. E nós temos uma divisão clássica dentro do Novo Testamento. Nós vamos ter os evangelhos, livro de Atos, as epístolas e também Apocalipse, tá? Então, dentro dos evangelhos, nós vamos ter uma subdivisão. Nós vamos ter os evangelhos sinóticos e nós vamos ter o evangelho de João. Os evangelhos sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque sinóticos? Porque eles são semelhantes na sua estrutura. Eles contam mais ou menos os mesmos fatos, as mesmas histórias, como se tivesse um cerne comum. Provavelmente o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, tá? E o Evangelho de João já é o evangelho bem posterior. Então ele vai trazer uma outra ênfase. Nós lemos o Evangelho de João e muitas vezes nós não prestamos atenção. Mas o Evangelho de João, na verdade, ele é uma grande refutação às heresias da época, tá? Então veja bem, nós temos os evangelhos, depois nós temos o livro de Atos. O livro de Atos é o nosso livro histórico, que traz a história do cristianismo, desde a assunção de Cristo, descida do Espírito Santo e toda a formação da igreja, até a entrada, até quando Paulo está chegando em Roma para a sua primeira prisão, certo? Quando Paulo está chegando em Roma para a sua prisão. Após Atos, que vai pegar daí de Romanos até Judas,
nós vamos ter as epístolas. Aí dentro das epístolas nós podemos dividir de várias formas. Epístolas gerais, epístolas paulinas, né? Epístolas gerais, epístolas pessoais, epístolas pastorais. Então, existe uma série de divisões que pode ser feita dependendo da ênfase que você queira dar, tá? Mas vamos deixar como epístolas, de uma forma geral. Daí nós vamos ter o quarto livro, que é o livro profético do Novo Testamento, chamado Apocalipse. Então, o Antigo Testamento tem 4 divisões, o Novo Testamento tem 4 divisões. Tá? E o que nós precisamos frisar na questão do Novo Testamento? Como que esses livros foram sendo selecionados? E aí a gente pega um pouco também para nós entendermos a canonicidade, ou seja, a formação desse cânon. Nós precisamos entender que não existia uma junta, o pessoal que ficava lá medindo, não é espiritual, não é espiritual, é inspirado, não é inspirado. O que existia? Existia a ação do Espírito Santo no meio da igreja. O que o Espírito Santo fazia? Ele ia dizendo ao coração da igreja quais livros deveriam ser lidos. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Colossenses, Paulo escreve e diz, tem uma carta lá em Laodiceia, que eles vão ler e depois vocês leem a carta deles e eles vão ler a de vocês, ok? Cadê a carta dos Laodicenses? Não ficou registrada. É uma carta de Paulo, existe uma referência nela dentro do Novo Testamento, mas ela não apareceu. Por quê? Porque foi conveniente ao Espírito Santo que ela não aparecesse. Tá? Por quê? Não sei. Mas veja bem, está ali registrada. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender a respeito da canonicidade é que tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, os seus escritores precisavam ser pessoas com autoridade. No Antigo Testamento, profetas, homens reconhecidos pela sua autoridade espiritual. No Novo Testamento, apóstolos ou pessoas ligadas diretamente aos apóstolos. Preste atenção, o Evangelho de Marcos. Marcos foi apóstolo de Jesus? Marcos foi um dos 12? Não. Mas o Evangelho de Marcos, ele é tido como o Evangelho de Pedro. Por quê? Entende-se, e a história, é contada que Marcos era o amanuense, o escriba. Marcos era quem escrevia ali a história de Pedro, certo? Então, muitos atestam que deveria ser chamado o Evangelho de Pedro, mas ficou conhecido como Evangelho de Marcos. Mateus foi apóstolo, João foi apóstolo. E Lucas? Lucas, o que ele é? É um historiador. Lucas andava com Paulo, certo? Então, ele foi pegando fragmentos. Veja bem, Lucas é enfático dizer, no Evangelho de Lucas, em Atos, que ele fez tudo isso para mandar para Teófilo. Nós vamos ter uma aula que nós vamos falar exatamente de Lucas, Lucas e Atos, certo? Como sendo um único documento, tá? Então nós vamos falar isso mais para frente. Então assim que é surgindo a canonicidade. Isso no Antigo Testamento também. E depois, os livros precisavam estar sendo aceitos pela comunidade. Quem ia separando era a comunidade, certo? Os erros, heresias, ia colocando de lado, acertando as coisas. Então, irmãos, é muito importante nós compreendermos isso, que o processo da canonicidade é um processo que levou anos. A escrita do Novo Testamento foi 100 anos, vamos colocar 100 anos. Mas o Novo Testamento foi fechado apenas no ano 300, certo? No ano 300, dentro do concílio, se fechou o cânon. Mas muitos homens de Deus, Clemente, Orígenes, já ia citando nos seus escritos, certo? Todos estes livros, certo? Os 27 livros que nós temos hoje dentro da nossa Bíblia. E também, sobre o Velho Testamento,
o que nós podemos compreender sobre a canonicidade do Antigo Testamento? Que nós muitas vezes lemos o livro de Esdras e nós passamos batido, ele foi um sacerdote, foi um escriba. Mas Esdras foi responsável porque a primeira pessoa a agrupar todos os livros do Antigo Testamento da forma que nós temos hoje foi Esdras, porque as pessoas já era comum eles usarem esses livros. Nós vamos ver grandes citações, eu acabei falando aqui de Daniel citando Jeremias, entendeu? Mas nós vamos ver um trabalho de Esdras de juntar tudo. E lá pelo ano 90 depois de Cristo, que foi batido o martelo a respeito do cânon do Antigo Testamento. Então veja bem, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles estão fechados, não se acrescenta nem se tira nada. Quando a Igreja Católica, em 1560, acrescentou, o que ela fez? Ela violentou a palavra. E isso é muito perigoso, porque Apocalipse deixa bem claro que nós não podemos tirar nem acrescentar nada, porque isso vai pesar na nossa vida eterna, tá? Então, a estrutura do Antigo Testamento, ela está baseada nesta forma, tá? Está baseada nesta linha. Nós precisamos compreender que foi um processo de Deus. O Deus que inspira é o Deus que preserva e também o Deus que organiza a sua palavra. Tá certo? Deus te abençoe muito. Que bom que você ficou conosco até o final. Agora, eu te espero na lição de número 5, que nós vamos estudar como ler as Escrituras. Deus te abençoe. Até lá.